É verdade que não apontamos para estátua nenhuma. Temos esse atenuante a nosso favor. E tampouco tínhamos, na nossa casa também, estilingue ou bolinha de gude, dando sopa. Tínhamos fuzis AR-15, isso é verdade. Porque o anfitrião tem, eu tenho e por aí vai. Mas não tínhamos estilingue e bolinha de gude. Meu amigo, no Brasil o duro é aguentar o rojão de vara. Porque a vara sempre entra e explode. Mas é no fiofó do brasileiro honesto. Você está em algum inquérito do Alexandre de Moraes como eu estou, Flávia Ferronato? Mas eu sou o problema da direita. Você quer salvar a direita com acordo com o Alexandre de Moraes. Que deve te adorar, se souber quem você é. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Vamos pro vídeo de hoje, polêmica, hein? Rodrigo Constantino analisa como o governo Lula financia a mídia e molda narrativas, enquanto o incidente com o homem-bomba na Praça dos Três Poderes gera polêmicas e suspeitas entre nomeações judiciais e crises políticas. O Brasil vive momentos críticos com esses acontecimentos e a justiça que ninguém vê como é que funciona, né? Quer entender os bastidores? Agora com o Rodrigo Constantino. Vamos embora pro vídeo. Mas calma, que Haddad está se reunindo com a cúpula do Congresso e marca sempre mais uma nova reunião. A única conclusão que sai das reuniões que eles fazem no governo é que tem que ter uma nova reunião para sinalizar um pacote fiscal de 25 a 30 bi no ano que vem. E não falta estrela do mercado financeiro, figurão dos analistas tucanos de mercado, aplaudindo e vibrando. Gente séria. Tipo, não vou nem falar Armínio Fraga, João Moedo, esse pessoal. Samuel Pessoa, um economista tucano. Gente, eu vou mostrar um trecho para vocês do Samuel Pessoa para vocês entenderem a Bolsonaro Derangement Syndrome. Ele foi honesto nessa entrevista ao confessar a sua desonestidade como analista. Ele diz que ele não conseguia analisar direito as contas públicas no governo Bolsonaro porque era o Bolsonaro. E o Bolsonaro é essa figura controversa. Ele confessa com muita honestidade que ele não conseguia ser honesto como analista. Assim são todos os tucanos. Fazer essa anotação. Então é o seguinte, a origem desse artigo foi uma percepção que eu tive no final de 2022. Aconteceu uma coisa engraçada, que é o governo Bolsonaro foi terminando. O presidente Bolsonaro é uma figura polêmica, para dizer o mínimo, e a natureza da figura da presidência da República dificultou muito que a gente olhasse para as contas públicas o mínimo de distanciamento. Qualquer coisa associada ao governo Bolsonaro era uma coisa horrorosa. Tal. E aí surgiu um discurso de herança maldita na política fiscal do Paulo Guedes. Eu tenho inúmeras discordâncias com o Paulo Guedes, podemos conversar aqui. Notou? Notou que ele diz que era uma figura controversa, então ele tinha dificuldade de fazer uma análise? Aliás, sobre todas as divergências que ele tem com o Paulo Guedes está certo e ele está errado, como todos os tucanos de mercado. Como é essa gente que está tocando a economia brasileira, na verdade, gente pior do que eles, antes fosse, né? Os que querem é equilíbrio fiscal por aumento de imposto. São os tucanos todos. O PT não quer equilíbrio fiscal. Quer gastar como se não houvesse amanhã e dane-se. Falei da militância do Globo muito bem remunerada, né? Vamos para o assunto principal de hoje, então. Para o terrorismo tabajara. Olha o Globo. STF liga atentado a extremismo e rejeita a anistia a golpistas do 8 de janeiro. Olha a manchete em destaque no Globo. Olha, um trabalho muito empenhado de militância. Né? Óbvio que eles vão forçar esse elo, vão chamar de terrorismo o que juridicamente é impossível de ser enquadrado em terrorismo, pelas leis brasileiras. É impossível. Mas eles não ligam mais para as leis há muito tempo. Eles estão na militância e querem dar um jeito de forçar a barra e encontrar algum elo com o Bolsonaro. Nem que seja o primo do tio, do conhecido de um empregado do tio Suquita, que se matou ou foi morto e que um dia esteve com um filho do Bolsonaro. A gente chega lá. Se procurar muito, né? Se você conhece 6 pessoas, você conhece o mundo inteiro. Então, algum elo eles vão encontrar, né? Olha a militância da Globo News. O atentado é tão sério, mas tão sério, que rapidamente provocou uma rebordosa em relação à discussão da anistia. Mas isso também precisa acontecer em relação à regulamentação das redes sociais. Estão todos eles batendo no mesmo bumbo. E é tão previsível, mas tão previsível, que é impossível quem tem algum conhecimento histórico não pensar no carro que explodiu no Rio Centro ou nas explosões em Moscou atribuídas aos chechenos, na época, que ajudaram muitíssimo a consolidar o poder ditatorial do Putin. Famoso false flag, famoso Noite dos Cristais, nazista. Eu não estou dizendo que plantaram o tiozão Suquita. Eu estou dizendo que tem coisas estranhas sim e que a militância não esconde a narrativa. A militância da redação do regime está trabalhando duro para justificar mais repressão e censura. Tudo pela democracia. É uma manchete do lado da outra.
uma do lado da outra. Vamos dar um zoom. O Merval falando que Bolsonaro não foi o mandante, mas insuflou o clima do golpe. Tá. A Vera Magalhães, terrorista explode farsa da anistia. Não. Vera Magalhães explode farsa do jornalismo. Essa é a manchete correta. Folha de São Paulo. Elo de atentado com 8 de janeiro depende de mais provas. E passo crucial é descobrir se houve ajuda. Aí vem. Ele enlouqueceu após Bolsonaro perder. Eduardo Bolsonaro desavia propósito malicioso. Homem gastou 1.500 em fogos de artifício. Encontre o problema na narrativa nessa manchete. Ataque terrorista. Homem gastou R$1.500 em fogos de artifício. Eu gastei na festa de Réveillon ano passado aqui $2.000. Não paguei sozinho. Fizemos um rachuncho e gastamos R$10.000 em fogos de artifício. Não acho que o governo Ron DeSantis nos viu como terroristas. Tudo bem. É verdade que não apontamos para estátua nenhuma. Temos esse atenuante a nosso favor. E tão pouco tínhamos na nossa casa também estilingue ou bolinha de gude dando sopa. Tínhamos fuzis AR-15, isso é verdade. Porque o anfitrião tem, eu tenho e por aí vai. Mas não tínhamos estilingue e bolinha de gude. Saímos do foguete rumo ao céu, to the infinity and beyond, como diria o Buzz Lightyear. E agora vamos para o ladeira abaixo. Brasil rumo ao abismo. Itaipu e Petrobras, que o Brasil voltou e as estatais voltaram junto a dar prejuízo recorde, deram mais de R$30 milhões para Janja Palusa, para gastar $1 milhãozinho com celebridades decadentes e por aí vai. Itaipu é responsável pela energia parcial ali na UFRJ, por exemplo, Eletrobras e tudo, sem luz. Então temos a UFRJ sem luz, mas as estatais doando 30 milhões para Janja Palusa. Enquanto isso, o Lula indicando gente para o Poder Judiciário com aquele perfil que é realmente relevante. Quando você pensa desembargador no TRF, qual é a primeira coisa que você pensa? Se eu virar e falar, eu indiquei uma pessoa boa para ser desembargadora no TRF. Eu tenho certeza que 9 de cada 10 de vocês pensou, tá, mas a pessoa tem que inclinação sexual? É lésbica, é heterossexual? Qual é o perfil? Foi ou não foi? Acertei? É a preocupação que vem à mente de todo mundo que se preocupa com o Poder Judiciário no Brasil. É ou não é? Então, na conversa, Messias afirmou a Cláudia Franco, a escolhida, que Lula acredita que a nomeação da advogada, que é lésbica, informação muito relevante, representará um judiciário mais diverso, inclusivo e equânime. Então, assim, quando o TRF estiver fazendo leilão de sentenças, seguro de que o STF vai arquivar, porque é o que fez já, e vamos falar disso mais à frente, o mais importante é saber quem está fazendo o leilão das sentenças. Se é uma pessoa que dorme com uma pessoa do mesmo sexo ou uma pessoa do sexo oposto, lembrando que existem apenas 2. Mas claro que temos a Globo para defender tudo isso. Sob o governo Lula, a Globo recebeu mais da SECOM do que em 4 anos de governo Bolsonaro. São 177 milhões e uns quebrados de motivos para defender o indefensável. Aí a gente entende a militância da Globo News fazendo o que está fazendo. Antes, vamos lá. Homem-bomba na Praça dos Três Poderes é fruto de discurso de ódio. E a anistia vai gerar mais agressividade, diz Alexandre de Moraes. Temos aqui, meus amigos, um problema de lógica elementar. Tem que chamar o Sherlock Holmes, meu caro Watson, para dizer para o ministro Alexandre o seguinte, mas o próprio autor do, abre aspas, atentado contra a estátua, deixou mensagem para a pichadora Débora, cabeleireira, mãe de 2 crianças, sem nenhum antecedente criminal, dizendo que a estátua era uma estátua de merda e explicando no banheiro, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT, que ele não tinha. Ele tinha apenas rojão. Peraí, Alexandre. Você disse que a impunidade gera agressividade e justificou isso como estímulo ao atentado. Mas o responsável pelo suposto atentado está dizendo que está querendo vingar a cabeleireira Débora, que pegou mais de 10 anos de prisão por usar um batom na estátua. Houve impunidade, no caso dela, ou houve excesso de punição que trigou, que catalisou nesse pobre coitado com doente, com problemas mentais, um desejo de ser heróico, sei lá o quê. Fica claro que falta ao Alexandre de Moraes lógica elementar. Esperar o quê de um sujeito que diz que em Nárnia não tem democracia porque tem rei, tentando me atingir com uma fala estúpida dessas? Pois bem, e os isentões?
a melhor forma de desincentivar atos como os de 8 de janeiro e o atentado de ontem, eu estou imitando a energia do João Moedo, é punir com rigor todos os que praticaram e as lideranças que incentivaram com os seus discursos de ódio. Cara, ele tomou chamada até da Janaína Pascoal, que também é meio isentona, mas uma isentona menos, sei lá, amalucada. A punição rigorosa precisa ser proporcional. Caso contrário, não surte efeito ou gera revolta e indignação. Né? O 13 de novembro não legitima as penas excessivas do 8 de janeiro, reflita. Mas o João Moedo é alguém obcecado com Bolsonaro e quer porque quer Bolsonaro preso. E os jornalistas também, talvez, que fizeram um discurso de ódio, ou seja, que criticaram o Supremo, que ele nunca criticou. Nós temos aqui um caso muito sugêneres de terrorista radical de centro. Um terrorista isentão. Afastem-se da vida pública. Pediu o homem rojão, eu prefiro falar homem rojão do que homem bomba, a Lula e Bolsonaro. Mas ora, porra, ele era contra Lula e Bolsonaro? Dizia que ambos eram responsáveis pela polarização no país? Temos aí, então, um radical de centro. Um típico isentão. Ele pode estar apto, inclusive, a ingressar na direita caçabista. E agora vamos lá falar da direita caçabista, que eu sei que tem muita gente que fica, ai, Rodrigo, para de criar divisão interna. Eu? Quando uma tarcísica Flávia Ferronato da vida vem dizer que o tio França achava Bolsonaro frouxo, quando tentamos avisar que esse discurso faria estragos reais, o resultado está aí. Os revolucionários de sofá têm sangues nas mãos. Eu adoraria que a tarcísica Flávia Ferronato dissesse quem é a revolucionária de sofá. E como que criticar algumas adesões bolsonaristas, algumas alianças estranhas, pode levar um maluco a achar que o certo é jogar um rojão numa estátua ou que seja, tentar explodir o STF. Então agora estamos com a mesma narrativa do PT, de que se você critica o STF, você é um incentivador de terrorismo. Se essa é a direita, o Alexandre de Moraes não precisa mais se preocupar com o Trump, com nada. Ele está protegido porque a direita tarcísica caçabista pensa como ele. Essa mensagem da Flávia Ferronato podia ter sido escrita pelo Alexandre de Moraes e pela Globo, ou não? Então, eu pergunto, é implicância minha com a direita caçabista ou é um bando de abutre oportunista e perigoso e canalha cá entre nós? Isso é canalice. Até porque, vamos lá, Flávia Ferronato, o que você me diz disso? Seja na Praça dos Três Poderes, seja na frente do comando, quem puder vá a Brasília. Você foi uma revolucionária de sofá, Flávia Ferronato? Você tem sangue nas mãos? Você vai se entregar para o Alexandre de Moraes? Você está em algum inquérito do Alexandre de Moraes como eu estou, Flávia Ferronato? Mas eu sou o problema da direita. Você quer salvar a direita com acordo com o Alexandre de Moraes, que deve te adorar, se souber quem você é. Então, meus amigos, o Brasil é uma piada de mau gosto. É o terrorismo tabajara. É tudo uma narrativa e não passa disso. Vamos dar um zoom numa das manchetes. Distúrbios psíquicos não afastam motivação política em atentado de lobos solitários, que não são lobos solitários, porque estão tentando encontrar alguma amizade, alguma ajuda, alguma coisa. Bolsonaristas buscam emplacar narrativa de fato isolado, mas pesquisadores reconhecem saúde mental como fator de risco simultâneo à radicalização. Pergunta óbvia, foi-se de São Paulo. Isso inclui o Adélio Bispo? Quem foi o único político que realmente sofreu um atentado terrorista? O Bolsonaro. Quem cometeu um esquerdista ligado ao PSOL? Tinha log dele na Câmara dos Deputados naquele dia, para criar um álibi. Uma banca de advogados caros foi resgatá-lo. O STF impediu que tivesse acesso aos telefones desses advogados, porque tem o sigilo, nessa hora, de advogado com um paciente, com seu cliente, coisa que não existiu em casos bolsonaristas. A Simone Tebet disse, lobos nunca são solitários. Então, quem mandou matar Bolsonaro? Então, Adélio Bispo não agiu sozinho. Mas calma, porque o Brasil perdeu o pudor em tentar esconder as coisas. E o delegado que investigou, bota aspas aí, por favor, a facada em Bolsonaro, é o responsável pela investigação das explosões de fogos de artifício na estátua a 400 metros do Supremo. Porque aqui na minha live nós temos apreço pelos fatos, não pelas narrativas da Globo. Adélio Bispo
muda a narrativa para o tiozão da suquita. Atentado obriga o país a tratar radicais como radicais. Naturalidade das discussões sobre anistia era o delírio coletivo de um país que inscreveu o fanatismo na cultura política. E eles não estão falando de Boulos naturalizado como alguém apenas de esquerda disputando a eleição. Cara que pegava coquetel Molotov com o MTST, jogava na Fiesp. Não está falando do Lula e do PT, uma quadrilha que foi responsável pelo maior roubo aos cofres públicos da história do Brasil, do mensalão, do petrolão. Imagina. É o Bolsonaro, o radical perigoso. Olha lá, o tucano da Folha de São Paulo, Vinícius Torres Freire. Anistia de Bolsonaro e de 8 de janeiro vai animar mais terroristas. Ataque do suposto lobo solitário. Nunca falaram suposto lobo solitário para o Adélio Bispo. Resulta de movimento de golpe inspirado pelo Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado do maluco divorciado comprar R$1.500 em fogos de artifício e soltar contra uma estátua. Eles são muito previsíveis, meus caros. Muito previsíveis. Como diz o mestre Guzzo, neurose nos 3 poderes prejudica a investigação sobre explosões em Brasília. Tudo que eles têm é uma narrativa e um culpado escolhido a priori. As investigações devem deixar claro, ou deveriam, que Francisco Luiz, o tio Fanta, o homem morto, resolveu explodir as bombas em Brasília por conta própria, ou então provar materialmente que ele faz parte de uma conspiração maior. Mas eles não precisam disso, porque quem bateu o bumbo foi o Alexandre de Moraes em conluio com o Barroso. É o contexto. O contexto tudo explica. Eu sequer consigo entender por que um sujeito desses teria que estar sob uma investigação do próprio STF. Que contexto é esse que explica o STF investigar tudo e todos no Brasil? Mas eu tenho apenas apreço pela Constituição e pelas leis. Eles não. Eles não são sequer juízes. É um tema que precisamos enfrentar. Nos Estados Unidos, para você ir para a Corte Suprema, você tem que ser um juiz, um justice. E você passa por uma sabatina muito dura. No Brasil, tirando o Fux, nenhum outro é juiz. O Dino foi, mas há mais de uma década é militante comunista e político, um agente político. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar que os magistrados não concordam, em geral, com isso que fazem esses ministros supremos que não são juízes. Eu acho que para ser do STF tinha que ser desembargador. Corre o risco de criar um espírito de corpo e tudo? Talvez. É aquela eterna discussão de indicar o PGR dentro do Ministério Público, a lista tríplice, blá, blá, blá. Mas você mitiga vários outros riscos. Porque o desembargador é um juiz mais experimentado. O juiz de primeira instância, às vezes, chega cheio de idealismo, vou com minha caneta, vou salvar o mundo, e aí não entende muito o que o Antonin Scalia, um grande justice, dizia. Se um juiz decide sempre a favor do que ele quer, ele não é um bom juiz, porque ele não está lá para fazer valer sua vontade, e sim a lei. Então, os desembargadores têm cabelo branco, viveram mais. Eu acho que no STF só devia poder entrar desembargador, que tal? Tem o apoio do magistrados? Está na hora de começar a discutir isso. Enquanto isso, proteja seu dinheiro suadinho, porque eles vão em cima e vão com vontade. Eu recomendo a SameSide, gestora que eu já fui sócio, de tanto que eu confio na capacidade e na seriedade deles e no alinhamento de interesses. SameSide, eles estão realmente do mesmo lado que os clientes. Se você ganha, ele ganha. Se você perde, ele perde. Então vá lá, na bossconsta.com, SameSide, manda mensagem, a turma vai responder e eu confio nesse pessoal para gerir seus recursos, seu patrimônio. Vamos lá. CNN Brasil. Novas imagens mostram homem-bomba, comprando fogos de artifício em loja. Encontre o erro. Manda essa manchete para Al Jazeera, mostra para a turma do Hezbollah, do Hamas e do Irã e mate metade dos terroristas de gargalhada. Homem-bomba comprando fogos de artifício. Parênteses. Os mesmos que estão chamando esse pobre coitado com problemas psiquiátricos de homem-bomba terrorista se recusam a chamar o Hamas de terrorista. Não é coincidência. Polícia encontra mais explosivos na kitnet alugada. E na foto a gente vê rojão de vara. Meu amigo, no Brasil o duro é aguentar o rojão de vara. Porque a vara sempre entra e explode. Mas é no fiofó do brasileiro honesto. A toba explosiva está sempre fazendo vítimas no Brasil. E não é o STF a vítima, o coitadinho na história. Ao contrário, eles são os vilões, os algozes.
os inimigos do povo brasileiro. Esses ministros do Supremo, que não são juízes, são os maiores inimigos do Brasil hoje. Rodrigo, é esse tipo de retórica que leva ao maluco comprar fogo de artifício. Não. Quem fala isso é leviano, irresponsável, cínico, canalha ou filho da mãe. Não. E nós vamos falar de alguns desses na direita caçabista. Do canal, tudo bem com vocês? Então, galera, passando aqui para agradecer vocês aí, os 80 mil inscritos aí, né? Estamos próximo da nossa meta aí de 100 mil, né? A gente tinha projetado aí para 2025, né? Lá para fevereiro ou março, mas do jeito que tá indo aí o canal ganhando 6 mil inscritos por mês, acho que pode ser que a gente no final do ano a gente consiga a nossa marca dos 100 mil. E voltando aí para agradecer também vocês pela essa audiência que vocês estão dando para nós aí, beleza? O canal tá crescendo muito, de março para cá, o canal cresceu mais de 500%, então isso tudo eu devo a vocês, beleza? E é o nosso trabalho aí nos vídeos curtos, e agora estamos ingressando nos vídeos longos. Espero que vocês gostem aí, um abraço, vamos embora. A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura, pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado, você é o culpado.